Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também não deixe de ativar as notificações do canal para receber os vídeos assim que eles forem postados no YouTube. Também quero agradecer a todos os canais parceiros que dão aquele gás para a gente seguir em frente. Gostaria também de agradecer aos grupos do Facebook que divulgam o nosso trabalho. E agora eu queria mandar milhões de beijos para todos os meus inscritos, pois sem vocês não haveria canal, não haveria Angel Black. Peço do fundo do coração que vocês visitem a página do canal lá no Facebook. A página é Angel Black Contos de Terror, igual aqui. E também, se você tem um conto, um relato, uma história que você acha que é super legal, manda para mim lá pro e-mail do canal e eu estarei contando aqui a sua história. O e-mail é lusonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas. E agora, vamos à história de hoje e como eu sempre digo, vocês decidem se acreditam ou não, pois pode ser um relato, uma história, um conto ou apenas delírio de uma mente ensandecida. Brincadeira. Vamos ao relato, galera. E a história de hoje chama Maria Cecília e as Lupinas do Porão. O ano era 1980, em algum lugar no Rio Grande do Sul. Tudo começa quando Maria Cecília, que tinha acabado de se mudar para aquela região, para morar com o seu avô e padrinho, pois faziam poucos meses que ela tinha perdido seus pais em um terrível acidente de carro. E como seu Ângelo era seu único parente vivo, ela então, por ser de menor ainda, foi morar com ele. Em fevereiro, começaram as aulas e Maria Cecília ia começar o terceiro colegial no período noturno. Já no primeiro dia ou noite de aula, seu caminho se cruzou com o de Rebeca, uma mocinha muito rica, porém de temperamento explosivo. Já tinha causado muita confusão na escola por ser muito estressada, mas mesmo sendo tão diferentes como o sol e a lua, as duas ficaram amigas logo de cara. Maria Cecília também conheceu na saída da escola, naquele mesmo dia ou noite, Rodolfo, que era uns 5 a 7 anos mais velho do que elas. Ele tinha ido lá para ver Rebeca, pois eram namorados. E eles conversaram um pouco, até que o motorista de Rebeca chegou e a levou para casa. Já era quase 11h30 da noite, quando Maria Cecília chegou em casa. Não que a casa dela fosse longe, mas ela adorava andar devagar, observando as estrelas. Assim que ela chegou, seu Ângelo a esperava com um bule de água fervente e a chamou para que acompanhasse ele a tomar um chimarrão e também contar as novidades de seu primeiro dia de aula. Conforme o tempo passava, Maria Cecília e Rebeca foram ficando mais e mais próximas
Até mesmo os episódios de ataques de fúria de Rebeca haviam diminuído e muito, ou seja, o carinho e a amizade que cada dia crescia mais entre as duas fazia muito bem para ambas. Também, com essa proximidade, Maria Cecília percebeu pouco a pouco que Rodolfo não era apaixonado por Rebeca. Muito pelo contrário, Rebeca que era completamente apaixonada por Rodolfo, enlouquecidamente apaixonada. Então Maria Cecília, como uma boa amiga, resolveu observar bastante o relacionamento dos dois. Já estava se aproximando as férias de julho e tudo ia normalmente na escola. E teve uma sexta-feira que Rebeca estava completamente diferente, estava muito nervosa. Maria Cecília então foi falar com o diretor se ele dava permissão para as duas saírem na hora do intervalo, pois sua amiga não estava nada bem. O diretor, conhecendo o histórico das crises de Rebeca, disse que se algum adulto responsável aparecesse, elas poderiam sim sair. A moça então passou o número do telefone de seu avô para o diretor, que ligou para o seu Ângelo, que em menos de 5 minutos chegou para buscá-las. Assim que seu Ângelo assinou o termo de responsabilidade, as meninas saíram com ele. Rebeca suava frio e mantinha os punhos cerrados, chegava a sangrar as palmas de sua mão. Começou então a tremer muito e urrar como um animal bravo. Seu Ângelo acelerou seu fusquinha velho para chegar mais rápido na casa. Maria Cecília o tempo todo falando com a amiga, tentando acalmá-la. Chegando na casa, com a ajuda do avô, Maria Cecília levou a amiga para dentro e a sentou no sofá da sala. Mas a jovem começou a gritar e a rolar pelo chão. Seu Ângelo correu para a cozinha. Logo voltou com algumas velas e incensos que ele acendeu no chão e em volta do sofá. Logo ele começou a rezar, acho que em latim, e a menina começou a se acalmar. Maria Cecília não saiu nem um momento do lado da amiga. Muito pelo contrário, a abraçava e tentava acalmá-la o tempo todo. Assim que Rebeca se acalmou, seus olhos, que tinham ficado amarelos na hora da fúria, voltaram a ficar azuis claros de novo. Seu Ângelo pediu para Maria Cecília o telefone dos pais de Rebeca para que eles viessem buscá-la. Aí, Maria Cecília olhou para o avô com olhos tristes. O avô então entendeu seu olhar e foi para a cozinha. Logo voltou com uma xícara de chá, mas Rebeca nem tomou. A pobre já estava dormindo, apagada, como se estivesse em coma. Seu Ângelo, então, deu o chá para Maria Cecília e, enquanto ela tomava, ele notou que o braço da menina estava sangrando e sangrando bastante. E quando olhou mais de perto, viu que era exatamente onde Rebeca tinha segurado no momento de fúria. No local, havia 4 perfurações, como se fossem feitas por um animal, gente, por garras de um animal. Mas a jovem chamou o avô para a cozinha e pediu baixinho: "Vô, liga para o motorista vir buscá-la. Assim que ela se for, juro pela morte dos meus pais que explico tudinho para o senhor." Seu Ângelo disse: "Vai explicar mesmo, garotinha, pois sua amiga
é uma legítima filha da lua. Seu Ângelo, então, ligou e o motorista veio buscar Rebeca. E assim que eles se foram, Maria Cecília começou a explicar tudo sobre sua jovem amiga para o avô. Desde que conheci Rebeca, vovô, já gostei dela de cara e logo percebi que ela escondia um grande tormento, um grande sofrimento. Ela tem altos picos de estresse e antes ela explodia com todo mundo. Mas depois que nos tornamos amigas, vovô, vi que eu consigo acalmá-la apenas com palavras. E tem mais. O pai dela, o Sr. William, é um grande psiquiatra. Mais que isso, ele é chefe de um hospital psiquiátrico, onde ele mantém a mãe dela em constante tratamento, pois Dona Elise tem crises muito piores que a dela. Gente, guardem essa parte da história. Ou seja, vovô, o pai dela nunca está em casa, então ela vive com os empregados. E ela também tem que tomar todos os meses, nessa mesma época, uma injeção para acalmá-la. Só que ultimamente a injeção não está fazendo mais efeito, vovô. E as férias estão chegando e ela, ao invés de estar feliz, está mais apavorada que nunca, pois terá que ficar o tempo todo na casa e ela tem muito medo que o pai saiba que essas crises que ela tem estão ficando fora de controle. Seu Ângelo franziu a testa e disse à neta: minha querida, tome muito cuidado. Essa moça é uma filha da lua, como eu já te disse. O velho, então, lhe deu um patuá e disse: isso vai te proteger. Não posso proibir vocês de serem amigas, mas fique longe da casa dela. Podem haver muitos mais como ela morando lá. Faltava uma semana para as férias começarem e Rebeca não aparecia mais nas aulas. Maria Cecília estava muito preocupada, pois Rebeca teria dado um jeito de avisá-la que não ia para a escola, afinal, elas eram inseparáveis. Já era quinta-feira e assim que ela saiu da escola, ela viu que Rodolfo a esperava do lado de fora. Rodolfo, então, lhe disse que o pai da Rebeca tinha mandado a filha estudar no exterior. Maria Cecília perguntou para ele se ele tinha falado com Rebeca antes dela viajar. Rodolfo disse que não, mas ele soube disso porque o Sr. William tinha ligado para ele e contratado ele, pois sabia que ele trabalhava como um chefe independente de cozinha. Então, o Sr. William chamou ele para fazer um pequeno coquetel na mansão, mas era coisa pequena, para ele e mais 2 médicos que viriam do exterior para conhecer o seu hospital. Aí Rodolfo disse ter perguntado de Rebeca. E o Sr. William gentilmente disse que ela tinha ido passar as férias no Reino Unido com algumas tias e não teve como avisar os amigos. Maria Cecília achou estranho e perguntou quando seria o coquetel. Ele disse que seria na sexta-noite, ou seja, na próxima noite. Maria Cecília não conseguia dormir aquela noite. Ela estava com um pressentimento muito ruim. E naquela manhã, quando ela tomava café, seu avô perguntou o que ela tinha.
Ela disse que não tinha nada. Pior ainda, mentiu pro avô. Disse que estava triste, pois estava com muitas saudades de seus pais. Seu Ângelo não acreditou muito na desculpa, não, mas não disse nada. Maria Cecília saiu e disse pro avô que ia mais cedo para a escola, pois ia passar na casa de uma colega de classe para revisar as lições de casa, que como as férias estavam chegando, ela queria terminar o semestre com chave de ouro. Só que ao invés de ir para a casa da amiga revisar lição e depois ir para a escola, ela foi para a casa de Rodolfo, se escondeu e viu que ele já estava todo uniformizado e arrumando suas coisas na van dele, se preparando para ir para a mansão do Dr. William. Maria Cecília aproveitou um descuido do rapaz e se escondeu atrás do último banco da van e foi escondida para a mansão para ver se descobria algo sobre sua amiga Rebeca. Chegando na entrada, nos portões da mansão, Rodolfo parecia estar muito empolgado. Ele até falou sozinho em voz alta: "Se eu me casar um dia com a insuportável da estressadinha, serei dono de tudo isso aqui." Maria Cecília ficou enojada com aquela fala, mas continuou bem quietinha, escondida lá atrás. Chegando na mansão, alguém disse para Rodolfo estacionar nos fundos, pois era lá que os empregados estacionavam. Assim que ele estacionou e desceu e começou a retirar as coisas da van, chegaram 2 homens recebê-lo. Maria Cecília reconheceu pela voz que era o motorista, o Silas, que sempre ia buscar Rebeca na escola. Já o outro era de estatura média, meio gordo, porém estava muito alinhado. Logo, ela deduziu que se tratava do Dr. William. Do nada, o motorista bateu com um objeto duro na cabeça de Rodolfo e os 2 homens arrastaram o rapaz para dentro da casa. O coração de Maria Cecília começou a acelerar e um tipo de pânico começou a tomar conta dela. Mas logo ela respirou fundo e pensou em Rebeca. Ela tinha que saber o que tinha acontecido com sua amiga. Os homens que levaram Rodolfo não trancaram a porta. Então, ela abriu a porta bem devagarinho e entrou pé por pé naquela mansão, que apesar de ser muito linda, também era muito assustadora. Parecia até um castelo de filme de terror. Deus o livre, parecia o castelo do Drácula. A casa parecia estar deserta. A jovem não via nenhuma alma viva sequer dentro da casa. Foi quando alguém a puxou levemente pelo braço. Era uma velha senhora que olhou para ela, colocou dedos nos lábios e fez: "Shhh! O que faz aqui, menina?" Cecília disse: "Estou procurando minha amiga." A velha falou para ela que o melhor era ela sair dali enquanto podia. A jovem insistiu que estava ali por causa de sua amiga. A velha senhora encheu os olhos de lágrimas e disse: "Não era nem para eu estar aqui, filha. Sou a cozinheira da casa e fui dispensada hoje. Mas como fiquei preocupada com minhas meninas, fiquei por aqui mesmo que escondida.
E como vi que o patrão e o Silas estão ocupados com aquele pobre rapaz, resolvi levar algo para elas comerem. Maria Cecília arregalou os olhos e disse: Meninas, então são duas? A velha senhora disse: Vamos, não temos muito tempo, te conto no caminho. A velha senhora puxou a jovem pela mão e nas costas estava levando uma mochila. As duas seguiram em direção da cozinha. Depois seguiram para uma área de serviço muito grande. Logo, a velha abriu um açapão que ficava num canto da área de serviço e tinha uma escadaria que as levaria ao subsolo. E no caminho, a velha senhora contou tudo para Maria Cecília. Há mais de 15 anos, minha filha, o patrão mantém a patroa aqui embaixo e eu sempre venho alimentá-la. Ele sempre mentiu para a pequena Rebeca que a mãe está num hospital psiquiátrico, mas a pobre vive trancada aqui. Aliás, ele nem vai mais para o hospital, ele passa seus dias e noites aqui embaixo com ela. Ele também a chama de monstro, mas o verdadeiro monstro é ele, que vive fazendo experiências horríveis, dizendo que vai curá-la. E diz que fará de tudo para que a menina não se torne um monstro como a mãe dela. Mas o maldito do Silas contou para o patrão que Rebeca estava perdendo totalmente o controle. Então ele a trancou lá embaixo também. E Silas, ainda fofoqueiro, disse que ela tinha um namorado e com certeza o namorado sabia o segredo dela. E o resto você já sabe, minha filha. Quando chegaram no final da escada, o que Maria Cecília viu a encheu de terror, raiva, pena, medo e também uma certa angústia. Tinha uma linda mulher de uns 39 a 42 anos, acorrentada, como se fosse um animal. Estava muito magra e com um semblante abatido. E abraçada a ela estava Rebeca, sua amiga, também acorrentada. Dona Elise era a mulher. E ela perguntou em tom rude para a velha senhora o que aquela menina inocente fazia ali. Já não bastava uma vítima aquela noite? A senhora tinha que trazer mais uma. Maria Cecília viu um pé de cabra num canto do porão. Correu e pegou, e não deu muito ouvidos para a brabeza de Dona Elise. E com o pé de cabra arrancou os ganchos que prendiam as correntes que as mantinham presas na parede. E Maria Cecília disse: Vamos, Rebeca, é a chance de vocês escaparem. Dona Elise, com um olhar triste, disse para Maria Cecília: Filha, vai, é arriscado ficar perto de nós. Mas ela bateu o pé, não deu ouvido e disse: Só vou se vocês forem. A senhora escolhe, não deixarei minha amiga aqui. Então, Elise, Rebeca, Maria Cecília e a velha senhora saíram daquele porão. Elas já estavam quase na porta de saída da casa. Então elas ouviram gritos de dor. Era Rodolfo. Rebeca então voltou na esperança de salvar o pobre rapaz, mas já era tarde demais. Ele tinha tido todos seus membros do corpo arrancados de maneira cruel, pois o doutor William queria que ele confessasse saber o segredo de Rebeca, coisa que o pobre nem sequer imaginava.
Rebeca, quando viu a situação de Rodolfo com os membros arrancados e se esvaindo em sangue, começou a perder o controle e dessa vez foi muito pior. Seus olhos azuis claros ficaram amarelo, mas um amarelo faiscante. Sua gengiva começou a rasgar e seus dentes começaram a crescer como presas de um lobo, de um tigre, não sei dizer. Ela babava muito, uma mistura de baba com sangue de suas gengivas. Suas mãos e pés se tornaram patas com garras enormes. Seus ossos do corpo todo estralavam, como que se quebrassem todos ao mesmo tempo. Suas pernas ficaram muito estranhas, como se ela tivesse 2 joelhos, e seu corpo ficou coberto de uma pelagem rala e dourada, da mesma cor de seus cabelos. Ela deu um uivo doído, um uivo de dor e angustiado, e saltou sobre Silas, o motorista, e despedaçou-o com suas garras sem dó e nem piedade. Dr. William sacou uma arma e disse: "Fiz de tudo para você não virar um monstro, menina, mas agora chega." Quando a velha senhora viu que ele ia atirar na menina, ela gritou: "Não dessa vez, patrão! Não vou assistir calada a mais uma atrocidade." Ela então pulou na frente daquela pequena fera, que antes era Rebeca, e o tiro matou a velha senhora na hora. Mas como se seguisse a fumaça da bala, uma enorme loba branca de olhos amarelos saltou sobre o Dr. William, o despedaçou, comeu seus órgãos e depois vomitou em cima do corpo dele. Maria Cecília olhava tudo horrorizada, mas as 2 lobas, ao invés de atacá-la, passaram ignorando ela e correram para a mata, uivando doloridamente e incansavelmente para a lua. Maria Cecília, ainda entorpecida pelos acontecimentos, saiu da mansão, andando sem rumo, pois ela não sabia o caminho para ir embora dali, pois quando ela veio, estava agachada, escondida atrás do último banco da van de Rodolfo. Por sorte dela, seu avô foi à escola, pois desconfiava que ela não iria aquele dia. Então ele foi para ver se ela estava mesmo na escola. O diretor disse que não, e como ele suspeitava de onde ela estava, pediu o endereço da amiga para o diretor, que ele deu, e então ele foi buscá-la. E batata, né? Encontrou ela no meio do caminho. No caminho de volta, ela contou todo o ocorrido para o avô, que disse que deveria estar muito bravo com ela, pelo risco que ela se colocou. Mas no fundo do coração, ele estava muito orgulhoso de ter uma neta tão bondosa como ela. Chegaram na casa, conversaram e resolveram nunca falar sobre o ocorrido com ninguém. Mas não adiantou. No outro dia de manhã, Dona Elise e Rebeca apareceram completamente nuas e sujas de sangue e barro na casa de seu Ângelo. Ele deixou elas tomarem banho lá e deu umas roupas de Maria Cecília para que elas vestissem. Com o tempo e a fortuna da família, a senhora Elise conseguiu abafar o caso e as investigações pararam. Seu Ângelo e Maria Cecília foram morar com elas na mansão, pois não havia quem separasse ela de Rebeca. Com o tempo, eles todos foram embora para o Reino Unido, sabe lá para que lugar do Reino Unido.
E essa história se tornou apenas uma lenda local, com uma mansão abandonada e suas histórias de lobisomem. Boa noite. Meus aterrorizados, vocês dizem aí se acreditam nessa história ou não. Eu achei muito intrigante e interessante. Li várias vezes antes de contar para vocês. Então, deixe suas opiniões, pois elas são muito importantes para mim, tá? Também quero falar que estamos chegando a 2.000 inscritos. E chegando a 2.000 inscritos, pois eu conto com vocês, meus aterrorizados queridos do meu coração, para chegarmos nessa meta. Compartilhe, compartilhe, compartilhe para batermos essa meta. Aí vamos fazer uma live para nos conhecermos melhor, trocarmos ideias, enfim. E boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos.